medida provisória, além do PIS/COFINS, que trata de dois assuntos. O que a gente chama de denúncia espontânea e o CARF. O que é denúncia espontânea? Tem vários municípios, eu fiz isso na Prefeitura de São Paulo, até com o Seron, e é uma coisa muito interessante, que a pessoa se auto-classifica em relação ao sistema tributário. Por exemplo, uma pessoa quer sair do Super Simples, porque ela não se enquadra mais nas regras do Super Simples. Só que ela não quer correr o risco de, ao fazer isso, ser multada em milhões de reais, porque fica temerosa de que a Receita Federal vai considerar que no passado ela estava, entre aspas, fraudando a legislação ou abusando da forma jurídica. Essa medida provisória dá segurança para o contribuinte se autodeclarar no regime jurídico próprio da sua empresa, sem as penalidades previstas na lei atual. Então, ela abre a oportunidade para que as pessoas regularizem a sua situação fiscal junto à Receita Federal. Isso terá um impacto da ordem de 20 bilhões esse ano, sendo que 5 desses 20 bilhões se estenderão pelos próximos anos, porque você regulariza a tua vida e aí você passa a contar com uma receita menor do que a regularização, mas que tem efeitos duradouros para os anos subsequentes. Então, nós estamos dividindo o que é temporário do que é duradouro aqui na nossa apresentação. Depois o Seron e Barreirinhas vão se debruçar sobre isso. E a questão do CARF. O CARF realmente passou por um processo muito complexo, que trouxe uma iniciativa, eu não vou nem entrar no mérito da iniciativa, que foi acabar com o voto de qualidade, que teve as seguintes consequências. É a única no mundo, é a única situação no mundo em que isso se aplicava até hoje e agora para de acontecer isso. Em primeiro lugar, você tinha paridade. São pouquíssimos países que prevêem paridade nos colegiados de julgamento de processo administrativo fiscal. Pouquíssimos países. Segunda coisa, bom, nós temos a paridade, já é uma exceção à regra internacional. Segunda coisa é o seguinte, em caso de empate, a decisão era pró-contribuinte. Nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum lugar do mundo é assim. Mas o terceiro é o pior de todos. Em caso de vitória do contribuinte, a Fazenda Nacional não poderia recorrer ao judiciário. O que não acontece com o contribuinte em nenhum caso. Perdendo ou ganhando, né? Porque ele pode ganhar parcialmente, né? Ele pode recorrer ao judiciário, e se ele perder, ele pode recorrer ao judiciário. Essa anomalia, que inclusive ensejou um acórdão do Tribunal de Contas da União, dizendo que isso era um grave problema que ensejaria até corrupção. Dizer do Tribunal de Contas, porque não fui eu que investiguei, é o tribunal que falou. E que é uma regra fiscal que não tem o menor plausibilidade, até porque, por processo administrativo, foram revistas teses jurisprudenciais consagradas nos tribunais superiores. Imagina, ministra Simone, uma tese pacificada nos tribunais superiores ser subvertida por um colegiado paritário na prática, com voto de qualidade a favor do contribuinte. Resultado, 60 bilhões de prejuízo anual. Essa é a consequência dessa mudança. Detalhe, parou-se de julgar. E os processos acumulados saíram de 600 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dobrou os processos acumulados no CARF. Ou seja, uma completa distopia o que aconteceu. Era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Como era antes, mandava a delegacia regional da Receita Federal julgar, colegiadamente ou não, e vai para o judiciário depois. Isso acarretou 60 bilhões de reais de prejuízo por ano. Por ano. O que nós estamos prevendo aqui no nosso
nas nossas previsões, que a gente tem um ganho de 50 bilhões esse ano, dos quais 15 serão permanentes, pela mudança de cultura no próprio CARF. Então, 35 de receita extraordinária e 15 de receita ordinária a partir desse ano. Uma coisa também bastante dentro da razoabilidade, sobretudo à luz da qualidade dos processos que estão no CARF. Só para vocês terem uma ideia, pouco mais de 120 processos respondem por 600 bilhões de reais em crédito. 600 bilhões de reais em crédito. Metade do que está parado no CARF diz respeito a 126, se eu não estou enganado, processos administrativos.